Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Então vamos lá para o último episódio desta temporada. Andei a guardar este episódio para o fim. Acho que não tenho falado muito sobre isto. E pelo menos não gravei nenhum episódio acerca deste assunto. Devo ter falado alguns nos relacionamentos acerca dos estilos de vinculação nas relações íntimas. Sim, a vinculação é uma teoria que surgiu na década de 70, 80 por Bowlby, um psicoterapeuta, que nos fala de como é que nos vinculamos, como é que nos ligamos aos nossos parceiros e parceiras na idade adulta, de acordo com a vinculação que tivemos com as principais figuras lá atrás, na infância, neste caso os progenitores, não é? E há aqui 3 estilos de vinculação, a saber, vinculação segura e a vinculação insegura. A vinculação insegura divide-se em 2, na vinculação evitante ou na vinculação ambivalente. Eu passo já a explicar. Então, nós quando somos crianças nos ligamos à mãe, ao pai, ou pelo menos alguém que exerce esse papel, não é? Dessas figuras cuidadoras precocemente, podemos vincular-nos de forma segura ou insegura. Ou seja, a ligação que nós estabelecemos aos nossos progenitores, neste caso, pode ser segura ou insegura. Quando é segura, nós sabemos que somos amados, que somos estimados, que temos ali aquelas figuras para nós. Quando nós precisamos, podemos recorrer a essas figuras que vão estar ali. Quando o bebê chora, quando o bebê faz uma birra, são figuras que ficam, que estabilizam a criança, que contêm a criança, que são compreensivas, que são capazes de dar regras e limites, estabelecer regras e limites, mas amorosamente, de forma segura, de forma presente. Acima de tudo, esta é a palavra-chave, presença. O bebê sente a presença dessas figuras, uma presença segura, amorosa, estável, não é? Por outro lado, pode ter uma vinculação insegura, com pais que são imprevisíveis, pais ou progenitores ou figuras de referência, cuidadores, não é? Que são imprevisíveis, que umas vezes estão, outras vezes não estão, umas vezes há ausência, outras vezes há muita agressividade, em que a criança por vezes pode ter com o pai ou com a mãe e ser bem recebido, ou então o pai ou a mãe, como é que se diz, rejeitarem a criança de alguma forma, ou serem agressivos de alguma forma, ou não estarem presentes para quando a criança chora. A criança sentir de alguma forma que não pode contar a 100% com as figuras de referência. Por todos esses motivos, podem ser figuras que são ausentes emocionalmente ou mesmo fisicamente. A criança pode chorar e não vão lá acolhê-la, por exemplo, ou podem gritar com ela, ou umas vezes fazem de uma maneira, outras vezes fazem de outra. Aqui gera-se uma ambivalência nestes casos, em que a mãe por vezes, imagina este exemplo, por vezes é muito amorosa, muito acolhedora, muito presente, muito preocupada, e outras vezes não está nem aí. Pode ser uma mãe com problemas mentais, com problemas de alcoolismo, com outras desordens psicológicas ou psiquiátricas, uma mãe que é instável, que uma vez está, outras vezes não está, por exemplo. Então a criança nunca sabe com o que pode contar e fica neste registro ambivalente, nunca sabe com o que pode esperar. No caso da vinculação evitante, neste caso, é a criança sentir-se sempre rejeitada, sempre que pede o adulto não está lá, portanto não pode contar com este outro adulto. Percebem a diferença? Um adulto, uma vinculação segura, os adultos estão lá, estão presentes, sempre, em todos os momentos. Uma vinculação ambivalente, eu nunca sei com o que posso contar daquele adulto. Uma vinculação evitante, eu sei que não posso contar. Ou seja, eu quero muito ligar-me àquele adulto, neste caso eu criança, né? O nosso bebê, a nossa criança quer-se muito ligar, mas este adulto não está disponível, porque é um adulto que é agressivo com a criança, que é ausente fisicamente ou emocionalmente, que nunca acode os pedidos da criança, não acolhe, deixa fazer birra, não diz nada, por exemplo, ou ignora, ou critica, ou goza, isto constantemente, sistematicamente. Então, como é que nós vamos transportar isto para os nossos relacionamentos íntimos, não é? Se tivermos uma vinculação segura, mais depressa nos vinculamos de forma segura ao nosso parceiro ou parceira. Ou seja, mesmo quando o parceiro ou a parceira não está presente, vai numa viagem, não respondeu a uma mensagem, por exemplo, ou não falou connosco um dia inteiro, nós sabemos que a pessoa continua lá para nós. É como se tivéssemos uma noção do amor que é um amor que não tem, que está presente. Mesmo que a pessoa não diga nada, nós sentimos que esse amor flui, existe na mesma, apesar da pessoa não estar tão disponível para nós num dado momento. Isto é uma vinculação segura.
Muitos poucos de nós conseguem estabelecer esta vinculação segura, mas o objetivo é esse. Estabelecemos uma vinculação o mais segura possível com os nossos parceiros, independentemente do tipo de vinculação que tivemos lá atrás. Claro que quem teve uma vinculação insegura com os seus progenitores, seja evitante ou ambivalente, poderá desenvolver essa mesma vinculação. Por exemplo, os evitantes são aquelas pessoas que receiam o compromisso, têm imenso medo de se comprometer, então até podem mostrar muito interesse, mas depois não estão lá. São aquelas pessoas que eu chamo os quero, mas não consigo, ou os quero, mas não posso. Quero muito ter um relacionamento, mas não consigo ficar num. Quero muito, mas não posso, por algum motivo. São aquelas pessoas que têm receio do compromisso, da intimidade, que até podem querer, até podem lá estar pontualmente, mas não conseguem ficar sempre nesse registro. São as pessoas evitantes. E há muitas pessoas aí. Eu sei que muitas mulheres sofrem muito com este tipo de parceiros que têm medo da intimidade, procuram outras mulheres, não se conseguem comprometer, umas vezes estão, outras vezes não estão. São as pessoas que fazem o ghosting, que aparecem de vez em quando, mas é tipo on and off, picam, vão lá picar, mas depois vão embora. Estão a ver, também há mulheres que são evitantes, não é só os homens, atenção. Mas atendo muitas mulheres e conheço em termos pessoais muitas situações de mulheres que querem muito um compromisso, mas nunca encontram um homem com quem consigam ter esse compromisso. Portanto, o outro lado tem sempre medo do compromisso, mostra-se muito indisponível. O tema é a disponibilidade. Disponibilidade para o compromisso, não é? Quando alguém estabelece uma vinculação segura, está disponível para o compromisso, está disponível para a intimidade, para resolver os problemas, para falar nas coisas, não foge delas, não as evita. Esses são os evitantes, que fogem de uma conversa séria, fogem dos sentimentos, fogem do compromisso, fogem da intimidade, fogem de querer resolver as coisas, de ficarem quando as coisas se tornam difíceis, quando o outro lado fica agitado emocionalmente, ou triste, ou chora. Os evitantes não sabem ficar, ficam aflitos, não sabem o que fazer e vão embora, normalmente fogem. São estas pessoas, os evitantes, normalmente fogem do compromisso, ou quando estão num compromisso têm muita dificuldade, aquilo é altamente angustiante para eles ou para elas, não é? Quando estão num compromisso sentem-se vulneráveis, sentem-se expostos, porque no fundo é o medo da rejeição novamente, não é? Voltamos sempre à rejeição. Quem tem uma vinculação ambivalente, quer muito estar num compromisso, até tenta, mas é difícil, depois tem dúvidas, quer estar ali, se não quer estar ali, vai ficando, mas às vezes manda aqui umas pistas que não são bem claras, não é? Portanto, são pessoas que querem ficar, que até ficam, mas têm muito medo, não é? Portanto, querem muito confiar noutra pessoa, querem muito ser seguras e seguros nesse relacionamento, mas depois têm muito receio quando a outra pessoa não diz nada, quando a outra pessoa se afasta por algum motivo, fica com muito receio, tem muito medo do abandono. Principalmente, o que se passa aqui é o medo do abandono e da rejeição. Os evitantes preferem ser eles a abandonar do que alguém os trair, alguém os enganar, alguém os abandonar. Então, eles abandonam primeiro, porque eles têm medo de serem abandonados, de serem rejeitados, não é? Então, nunca se comprometem completamente. Os ambivalentes até ficam nas relações, até querem muito ficar, mas estão sempre com medo do outro se afastar, do outro deixar de gostar, não é? Do outro já não está presente por algum motivo, se ir embora, terminar a relação. Então podem ser aquelas pessoas que se tornam as dependentes emocionais ou os dependentes emocionais, não é? Que querem muito provas do outro lado, que o outro diga que gosta, que está presente, que pensa nelas, que pensa neles, que quer ficar, que desenvolve projetos futuros, não é? Então os ambivalentes são estas pessoas mais needy, os codependentes, os dependentes emocionais, os toxicodependentes emocionais, como eu falava num post que eu coloquei agora há pouco tempo. E então estes ambivalentes é isso, querem muito estar seguros, querem muito sentir seguros numa relação ou seguros numa relação, mas estão sempre com medo que a outra pessoa deixe de gostar, vá embora, se interesse por outra pessoa, não é? Portanto, imagino na vossa cabeça, já estejam a tentar definir qual é o vosso estilo. E nós podemos ter um pouco de todos, atenção, não é? É aqui que se torna tudo muito complexo. Podem ter uma percentagem de vinculação segura, conseguirem pensar, não, mesmo que esta pessoa não me esteja a mandar mensagem, não me responda, ainda não me tenha ligado, ou ainda não me tenha dito que gosta de mim, sinto que esta pessoa gosta de mim, que está presente, que quer estar para mim, não é? Por outro lado, pode, de facto, dias que a outra pessoa está mais ausente por algum motivo, mais distante, se calhar até pode estar preocupada com coisas no trabalho e nós começamos a pensar, será que gosta de mim? Será que conheceu alguém? Será que se desinteressou? Será que quer terminar a relação e ainda não foi capaz de me dizer? Será que já está com outra pessoa? Estão a ver? Portanto, podemos ter dentro de nós tanto a segurança como a insegurança.
É aqui que tudo se torna muito complicado, mas acima de tudo temos de trabalhar as nossas inseguranças. A ideia é nós reforçarmos sempre a nossa autoestima, estarmos seguros, seguras com quem estamos, consigamos sentir como é que a outra pessoa está na relação, não por aquilo que ela faz ou que ela diz, mas pela forma como... É como se houvesse uma ligação entre duas pessoas que se estabelece, uma ligação energética em que nós possamos sentir no nosso coração se a pessoa realmente gosta de nós ou não, se quer estar ou não, se está disponível ou não, mais do que o que a outra pessoa diz ou faz. Porque também conheço muitos evitantes que dizem coisas lindíssimas, que vão ficar, que estão muito interessados, querem muito a relação, mas depois não é assim que se comportam. Percebem? Portanto, isso já aconteceu convosco, de certeza. Ou conhecem pessoas a quem isto está sempre a acontecer, porque parece que há pessoas que recorrentemente atraem ou escolhem este tipo de perfis nas suas vidas, os evitantes, não é? Que podem vir com mil e uma histórias românticas, conversas bonitas, e depois no momento a seguir estão a fazer o contrário, não respondem, afastam-se, têm dúvidas, tornam-se frios ou frias, não é? Inacessíveis, indisponíveis. Então a pessoa nunca sabe com o que pode contar. Acima de tudo, saiba que pode contar consigo. Tenha uma vinculação segura consigo mesmo, consigo mesma, uma vinculação que você fica, independentemente se o outro fica ou não. Você tranquiliza-se, você senta-se com a sua dor, com o seu medo, com a sua insegurança e vai falar com o seu medo e com a insegurança e dizer sim, esta pessoa pode apaixonar-se por outra, pode ir embora, pode trair, nós não sabemos, pode mentir, pode enganar. O nosso voto de confiança é ficar se realmente o outro lado nos der provas que quer ficar, que quer seguro, que quer um compromisso, que consegue ficar no compromisso, que consegue estar no compromisso connosco. Se nós sentirmos que outra pessoa não está ligado, não está ligada, não está lá, mesmo que diga não quer um compromisso, porque nós sentimos isso, nós respeitamos o nosso sentir. E nós posicionamos perante o nosso sentir. Não é perante o que o outro diz ou o que o outro faz. Não é? Mas muitas vezes o que o outro diz, muitas vezes não é aquilo que o outro faz. Não é? Dizem umas coisas e depois fazem outras. Acima de tudo, você ser coerente consigo, com o que sente, com o que quer, e mesmo que o outro tenha uma conversa muito linda e depois se comporte totalmente o oposto daquilo que diz, decida você mesmo, você mesma, não ficar. Mesmo que o outro, mas ele diz-me assim, ou ela diz-me assado. Sim, mas qual é o comportamento? É um comportamento congruente? É um comportamento que é compatível com o que essa pessoa diz? Não. Então nós temos que ver o que a pessoa faz acima de tudo. Não é só o que a pessoa diz. É fácil. Nós temos uma conversa bonita, mostramos o nosso melhor, colocamos aqui uma máscara, uma carapaça, criamos uma ilusão, aqui uma nuvem de fumo de que somos assim ou somos assado. Será que somos mesmo isso? Temos que ver na prática, no comportamento consistente da pessoa. E se a pessoa do outro lado consistentemente não está, não cumpre aquilo que diz, é contraditória, então nós podemos decidir, ok, tu falas muito bonito, falas muito bem, mas não te comportas como tal, então eu escolho não ficar contigo. Eu escolho não estar à espera do que é perfeito, do que é ilusório, do que é apenas uma nuvem de fumo. Eu escolho ficar comigo. Eu não me rejeito, eu não me abandono. Vejam só o quanto seria bonito se nós pudéssemos fazer isto. Quão respeito nós teríamos por nós conseguíssemos fazer isso. Temos essa vinculação segura connosco. Nós somos os bons pais e as boas mães para nós, que ficam, que se acolhem, que apesar das dificuldades escolhem o que é melhor. Mesmo com medo da solidão, mesmo com o medo de ficar sozinho ou sozinha, mesmo com o medo de poder não encontrar outra pessoa ou não saber quando vai voltar a ter outro relacionamento, não ficar em coisas que não são boas para nós. Por favor, façam isso por vocês. Estas questões da autoestima muitas vezes aparecem porque nós ficamos em relações que não são boas para nós. Seja com familiares, com pessoas amigas, em trabalhos, em que não validam o nosso valor, não nos valorizam, não reconhecem o nosso valor, não falam bem connosco, em que há ausências, agressão, agressividade, aliás, ou em que há abuso, ou em que há ausências, ou falta de presença, em que há indisponibilidade. Por favor, não fiquem nessas relações. Ninguém fica com boa autoestima numa relação assim. Procure sim a disponibilidade da sua parte para si, da outra pessoa para si. Alguém que fica, acima de tudo, foque nesta palavra que eu falei no princípio, presença. Presença do outro. O outro tem que estar presente de alguma forma, mesmo que haja dias que esteja mais ausente, por trabalho, por preocupações, porque está ocupado, ocupada, mas que você sinta essa pessoa presente na sua vida, que essa pessoa se faça presente. De que forma for, que haja um sentimento, uma conexão, uma vinculação que a outra pessoa também quer manter, que a outra pessoa cultiva, que a outra pessoa investe tempo em, investe energia em. E nós sentimos isso.
quando nós sentimos a falta, a indisponibilidade do outro lado, independentemente do que a pessoa diz, faça uma escolha por si, faça uma escolha pela sua autoestima, pela sua segurança também. Portanto, sim, há pessoas evitantes que se podem tornar mais seguras, há pessoas ambivalentes que podem tornar-se mais seguras. Esse é o nosso objetivo, mas para isso é preciso fazer terapia, fazer trabalho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, tomar decisões de realmente ficar numa relação apesar das dificuldades, sabendo sempre que o outro também está disponível para fazer o mesmo, não sacrificar-se pelo outro, não, eu tenho que me sacrificar, eu vou disponibilizar, mesmo que o outro não esteja sempre, mesmo que o outro me trate mal, porque um dia ele vai perceber ou ela vai perceber, um dia ele vai mudar ou ela vai mudar, sim, vai mudar se quiser, vai mudar se decidir mudar e fazer por isso. É preciso essas 3 coisas acontecerem para a mudança efetiva. Nós percebemos que isso não é bom para nós, aquele comportamento não nos faz bem e que nós queremos mudar esse comportamento, procurar essa mudança, não é? Essa ajuda se for preciso e fazer o que efetivamente é necessário para que essa mudança possa acontecer. Portanto, temos de trabalhar em nós, principalmente se formos inseguros nas nossas vinculações, não é? Seja evitantes, ambivalentes, treinar essa segurança em nós, acima de tudo, essa autoconfiança, ficar quando é difícil. Isto, lá está, quando a outra pessoa também quer ficar, também quer contribuir para a relação, também quer trabalhar no seu melhor, na sua melhor versão, não é? Nesse relacionamento ou em termos pessoais. Então, independentemente da polaridade em que estejamos na vinculação, que todos possamos caminhar para uma polaridade mais segura, independentemente do tipo de educação que tivemos, do tipo de experiências que tivemos com os nossos progenitores, com as figuras de referência lá atrás, mas acima de tudo, trabalhe em si para ser o mais seguro, o mais segura que pode ser. E veja no outro lado, se esse outro lado também pode trabalhar na sua segurança, na sua presença, na sua disponibilidade, no seu compromisso, na sua intimidade, na sua vulnerabilidade, não é? Ambos têm que estar na mesma linha, de quererem o mesmo para a relação, de sentirem que é preciso ficar, não é? E que querem investir nessa relação. Quando não há vontade do outro lado, deixá-lo ir, deixá-la ir. Faça isso por si. Acima de tudo, trabalhe na sua autoestima, na sua autoconfiança. Nunca deixe de trabalhar em si. Que não seja apenas um projeto que fica a meio ou que iniciou e que não continuou. Não fiquem más relações para si. É pessoas que não escolhem ficar, que não são capazes de ficar, que não entendem que podem fazer diferente, que não percebem, que não escolhem fazer diferente para o bem da relação. Então tenha uma boa relação consigo, acima de tudo, e privilegie sempre essa relação, o seu bem-estar, a sua segurança, a sua estabilidade, o seu bem-estar, a sua saúde em todos os níveis. Escolha isso. Escolha por si e seja o mais seguro e mais segura que pode. Vemo-nos em breve, então vá acompanhando as minhas redes para saber sempre o que é que eu estou a preparar para vocês, o que está a sair, e iremos então ver-nos novamente na próxima temporada. Um grande beijinho para você que está aí desse lado e que me tem acompanhado até aqui. Obrigada!